é importante você perceber? Quando nós temos o prefixo es, vice e soto, a gente vai colocar o hífen. Então, olha só, ex-marido, vice-presidente, sotomestre. Beleza? Então, com esse prefixo já sabe, e as bancas gostam de cobrar esses prefixos aí. Tá legal? Tem que ter prefixo, tem que ter o hífen aí, tá? Acompanhando comigo, olha só. A letra B. Tendo os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começar por vogal, M ou N, para preservar a sonoridade, né? Olha só, nós temos então o pan-americano, circunnavegação, está vendo? Então, nesse caso, tendo circum ou pan, na sequência, se a gente tiver vogal, como acontece aqui, se a gente tiver M ou N, o N acontecendo aqui, a gente vai colocar o hífen para preservar o som circum, pan. Beleza? Tranquilinho? Então, aqui é sempre importante você registrar, de vez em quando ler, né? Sem ficar com essa coisa paranoia de decoreba, tá? Acompanhando aqui. Agora, olha só, a gente vai ter o contraste do que nós vimos anteriormente. Nós falamos o que? Olha, nos prefixos átonos, re, de reescrever, pre, de preestabelecer, preexistência. A gente falou então, olha, quando a gente tem o re, pre, co, coordenar, e na sequência com a mesma vogal, a gente não coloca hífen, porque ele é átono. Agora ele é tônico. Opa, olha o complemento aqui, ó. Com os prefixos tônicos pré, pró e pós, quando o segundo elemento tem vida própria na língua, o que importa é que você tem acento aqui, ó, pré, pró, pós. Ele é um monossílabo tônico, e ele é terminado em E e O, seguido ou não de S. Então ele tem acento, meu camarada, não esquenta a cabeça. Para preservar esse tom aqui com acento, nós devemos colocar o hífen, diferente do átono visto anteriormente, né? Por isso nós temos pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, pré-exercício, pós-exercício, pré-estreia, pré-escola. E veja, independe, né, da sequência da palavra com a mesma letra, não é isso mais, né? Você notou então aí que acontece o seguinte, que, ó, pós-graduação, ó, termina com S, começa com G na sequência, não tem mais problema. Para a gente então preservar, né, ó, esse som pré, pró e pós, a gente tem que colocar o hífen para separar da próxima palavra. Tranquilinho? Belezinha. Então isso daqui é um complemento daquela regrinha do coordenar, preestabelecer e assim por diante. Tá? Acompanhando comigo? Vamos lá. Letra D de dado. Vamos lá então. Com sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas, olha o tamanho dessa regrinha aqui, moçada. Na boa, o que importa é aqui, ó. Você tem o açu, guaçu, mirim. Pronto, meu camarada. Então você tem Amoré-Guaçu, Manacá-Açu, Jacaré-Açu, Ceará-Mirim, Paraná-Mirim. Você vai perceber então que esse elemento inicial, né, ele vai terminar com uma vogal e na sequência você tem lá o Guaçu, Açu, Açu, Mirim, Mirim. Está vendo só? Então, por conta disso, você vai preservar nessa linguagem, né, essa sonoridade do Tupi-Guarani, você vai preservar com hífen, tá bom? Então, a gente vê até que cai pouco, né, com essas terminações aqui, cai pouco, mas é bom você saber, você se lembrar, tá? A gente tem visto bastante esta primeira aqui, a gente tem visto também essa daqui, tá? Belezinha, vamos à frente, pegando mais. Letra E. Nos topônimos, o que são os topônimos? Moçada, o que é topografia, né? Então, a topografia, quer dizer, é a leitura, né, gráfica, leitura gráfica de montanhas, de relevo, concorda comigo? Então, topo, na realidade, significa lugar. Então, topônimos são nomes de lugar, tá legal? Então, quando a gente tem, então, os topônimos, se refere a nome de lugar. Acompanhando comigo. Então, nos nomes de lugar, iniciados pelos adjetivos grão e grã, ou por forma verbal, ou por elementos que incluam um artigo. Então, você vai ter aqui estes exemplos, já que isso daqui está, né, na reforma ortográfica, basicamente são essas palavrinhas aqui que eles gostam de cobrar, já de cara. Então, aqui nós temos Grã-Bretanha,
tá? Grã-Bretanha. Santa Rita do Passa Quatro, com a forma verbal mais 4, vem, passa 4. Então, a preservar, né? Nesse caso, a palavra, né? Que vai ser um substantivo aí. O passa é a forma verbal que agora passou a ser um substantivo, beleza? Tudo junto agora é substantivo. E Bahia de Todos os Santos, tem artigo aqui, ó. Então, a regrinha aqui, ó, inclua um artigo. Então, essas palavras, principalmente Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos, estas são as que normalmente, se a banca pedir em cima desse tipo de regra, vai colocar só essas palavras aqui, beleza? Então já fique ligado nisso. Vamos à frente? Vamos comigo, olha lá. Próxima, com os advérbios mal e bem. Então nós temos lá a parte do advérbio mal e bem e tal. O que acontece? Com esses vocábulos, a gente na sequência vai ter hífen sim. Não são todos, vamos então à regra geral. Olha lá. Com os advérbios mal e bem, quando estes formam uma unidade sintagmática, quer dizer, passam a ser um nome por si, né? E semântica, e um segundo elemento começa por vogal ou H, então a gente passa a colocar o hífen. Por quê? Veja bem, bem-aventurado. Concorda comigo se a gente aqui, ó, deixar sem hífen, a gente não vai começar a falar bem-aventurado? Se a gente, de repente, tira aqui o hífen, a gente vai começar a ler como, ó, bemestar. Ah, estou num bemestar danado hoje. Né? Tem jeito? Não. Então, a gente tira, né? Vai deixar de colocar o hífen? Não. Tem que preservar a sonoridade. Bem-estar, bem-aventurado. A mesma coisa, lembra que a gente falou do H? O H, moçada, para poder preservar que esta palavra aqui, ó, é iniciada com H, beleza? E não ter o bem-humorado, tem jeito? Mal-humorado, tem jeito? Não. Malestar, não. Então, por conta disso, a gente vai preservar o hífen. Então, essa é a primeira parte da regra, tá? Ó. Então, você percebeu qual que é a regra? Você tem mal ou bem, e na sequência você tem palavra iniciada por vogal, isso tem caído algumas vezes, ou H, porque aí o H ele não tem som, e na sequência eu tenho uma vogal aqui também, tá vendo? Ó? Então, por conta disso, a gente tem o hífen. É a primeira parte da regra. Olha a próxima parte da regra. Entretanto, nem sempre os compostos com advérbio bem escrevem-se sem hífen, quando este prefixo é seguido por um elemento iniciado por consoante. Então, o que acontece? Bom, terror, vem cá. Se mal ou bem, eles, ao iniciarem uma nova palavra, essa palavra tiver vogal ou o H, então tem hífen, beleza. O que a gente, nesse caso, né, por contraste, a gente pensa, opa, então quando for consoante não tem hífen, não é? Não tem hífen. Aí a gente lança a mão de umas palavrinhas que mesmo com consoante a gente tem hífen. Acompanhando comigo. Então, aqui nós temos o exemplo, normalmente não vai ter hífen quando encontra consoante. A segunda palavra aqui é consoante, ó. Normalmente não vai ter. Mas estas palavrinhas aqui, como bem-nascido, bem-criado, bem-visto, fique ligado, porque ela é a exceção colocada na regra. Então, quando cai em prova, normalmente são essas aqui. Belezinha? Fique ligado nisso aí. Ao contrário de mal nascido, mal criado, mal visto. Ah, eu tenho aqui, ó, bem nascido. O antônimo é mal nascido, sem hífen. Bem criado, o antônimo é o quê? Mal criado. Não tem hífen. Tá vendo? Ó? Bem visto, o antônimo é mal visto. Então você percebeu que aqui nós temos o hífen, já com mal, a gente não tem hífen. Tá legal? Então fique ligado nisso daí, tá? Vamos à frente, vamos observando. Olha só, com os elementos, esse daqui também é importantíssimo, além, a quem, recém, sem. A gente, na sequência, né, vai perceber que há o hífen. Veja bem, além mar, além fronteiras, a quem oceano, recém-casados, sem número, sem teto. Para preservar a sonoridade do primeiro elemento, a gente insere esse hífen. Tá legal? Então, esse aqui é mais facilzinho, né? Então perceba aqui comigo, veja só. Além, a quem, recém, sem. Aí você vai colocar hífen quando ele se junta à próxima palavra. Belezinha? Vamos que vamos. Colocando mais uma, que aí a gente vai perceber, ó. Sub, tá, ó. Então esse prefixo sub,
Segundo elemento dele começa com R ou B, a gente vai colocar o hífen. Veja bem aqui, ó, sub-reitor, subreptício, sub-rogar, subbase, subbibliotecário. Então, você tem o prefixo sub, na sequência tem R ou B, você preserva o hífen. Coloca o hífen aí tranquilinho. Beleza? Tranquilinho? Vamos à frente. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó, antes de qualquer coisa, tá? Ó, então, eu deixei aqui. Faça um print disso daí, importante, tá? Faça um print disso. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você fazer o print do outro também. Aqui, ó, faça o print desse aí também, que é importante. São os aprofundamentos, né, que são importantes também, né? Para a gente poder pescar tudo direitinho. Tranquilo. Agora, moçada, o que acontece? Eu vou deixar aqui para você observar. Eu fiz questão de deixar agora algumas regrinhas que o Evanildo Bechara é um gramático renomadíssimo, né? E muitas provas se baseiam essencialmente na gramática de pesquisa dele, não é gramática escolar não, é na gramática de pesquisa. Então, na gramática de pesquisa dele, eu resgatei dali alguns elementos que são importantes, que ele fez um trabalho muito bom, né? Muito forte, bem sustentado mesmo, a respeito da reforma ortográfica. E o que acontece é que algumas provas acabam pegando literalmente o que ele escreve nessa gramática de pesquisa, que eu, sinceramente, não falaria para você ler essa gramática, porque ela acaba sendo aprofunda tanto que gera mais dúvida do que você realmente entender, interpretar. Você, né, nesse caso, é importante para quem? Para o professor que está estudando isso, né, que vai procurar tirar dali o mais importante e passar para você, para o seu concurso. Agora, você pegar essa gramática, estudar isso, você perde tempo para estudar outras coisas mais importantes, beleza? Então, por conta disso, aí eu coloquei aqui algumas coisas importantes do Evanildo Bechara. Por quê? Algumas gramáticas alguns concursos vão lá e pegam literalmente a essência do que ele colocou na gramática. Por isso eu transferi para cá. Vamos lá. Olha só o que ele fala para a gente. O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm um elemento de ligação. Então não tem uma preposição, por exemplo, tá? E constitui uma unidade sintagmática e semântica, mantendo acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas, isso aqui é importantíssimo, e zoológicas. Esses dois aqui, ó, é o que eu marquei para você aí, sublinhei, é o que algumas vezes a gente vê nas provas sendo cobrado, beleza? Então vamos lá, terror. É o uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm o elemento de ligação. Então, normalmente a preposição, beleza? E constitui uma unidade sintagmática e semântica. O que acontece, moçada? A gente perde, na realidade, aquele valor primeiro dela, aquela junção original, e a gente passa a raciocinar agora um novo sentido com essa palavra composta. Então é isso que ele falou, né? Que é como se fosse tudo junto, tudo num só. Por isso é importante, beleza? Esse hífen. Ok. Mantém acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Ok. Então vamos pegar aqui algumas palavrinhas e aí eu peço a você para poder grifar algumas aqui junto comigo. O que acontece muitas vezes é o quê? Muita gente, até mesmo no dia a dia, confunde matéria-prima, é uma palavra que preservou o hífen. Já mão de obra é palavra que não preservou o hífen, porque tem aí a preposição. Beleza? Então vamos lá, matéria-prima tem hífen, mão de obra não tem. E aí eu vejo muita gente na discursiva vacilando e perdendo ponto de bobeira, não pode perder ponto com isso. Beleza? Ó, lembra que nós falamos de infraestrutura que não tem mais hífen, matéria-prima tem hífen, né? E mão de obra perdeu hífen, não tem mais hífen, fique ligado. Acompanhando comigo. Aí nós temos palavras como ano-luz, azul escuro, médico cirurgião, conta-gotas, guarda-chuva, segunda-feira no uso comum, a gente já faz isso, né? Tenente-coronel, beija-flor, couve-flor, erva doce, bem-te-vi, formiga branca, andorinha do mar, erva doce, João de Barro. Então, aqui marcando as espécies botânicas e zoológicas, beleza? Aí, o que acontece? Terroba, vamos aprofundar mais aqui nessa regra? Na boa, memória fotográfica, bate o olho aqui nessas palavras que são importantes, sim, beleza?
Ok, vamos pegar mais uma, veja só. Aí a gente lança a mão, né, dessa experiência com o Evanildo Bechara, porque muitas vezes as provas, volto a dizer, acabam cobrando literalmente essas informações. Então, olha só, não se emprega o hífen nas locuções de qualquer tipo, como substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Então, locução, moçada, são duas ou mais palavras, com valor de substantivo, com valor de adjetivo, com valor de preposição e assim por diante. Então, as locuções conjuntivas, adverbiais e tal. Não se emprega o hífen, de maneira geral, não se emprega hífen, beleza? Então, vamos pegar as palavras que ele nos coloca aqui, tá legal? Olha lá. Então, nós temos, lembra que eu falei? Mão de obra, dia a dia. Então, marca aí. Mão de obra, dia a dia, infraestrutura, que são palavras que no dia a dia a gente usa e acaba que em prova também cai, beleza? Então, mão de obra, dia a dia, não tem mais hífen, tá? Cuidado com isso. Cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cor de vinho, ele próprio, à vontade, abaixo de, acerca de, a fim de, arco e flecha. E eu quero chamar a atenção a essa locução aqui, ó, à toa, essa locução adverbial, à toa. Antes, nós colocávamos sim, né, o hífen, para poder diferenciar sentido e tal. Agora a gente realmente não tem o hífen, né, em à toa, beleza? Por ser essa locução, tá? Então fique ligado em à toa. A gente falou de mão de obra, dia a dia, são palavras que a gente colocava hífen antes, então é provável, é normal que a banca, por exemplo, nos cobre isso, tá bom? Acompanhando comigo? Vamos lá. São exceções, e aí é bom você ficar de olho nessas exceções aqui, algumas locuções já consagradas pelo uso, como água de colônia, arco da velha, cor de rosa, cuidado com cor de rosa, mais que perfeito, é o pretérito mais que perfeito indicativo, lembra? Então, isso daí, a gente preserva o hífen. Pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Pô, Terrão, mas peraí, cara, você coloca uma regra, né? O cara vai lá e coloca uma regra, daqui a pouco vem lá e tira coloca uma exceção dela. Pois é, mas você não vai ficar aprofundando igual um maluco. Você tem essas palavras aqui que a gente já vem selecionando conforme o Evanildo Bechara vem colocando e tal. São essas palavras que basicamente vão nortear as provas. Concorda comigo? Então você também não tem que aprofundar demais. Pega em cima disso daqui, meu amigo. Beleza? Acompanhando comigo? Vamos que vamos. Vamos lá. Agora a gente vai pegar esse daqui, tá? Eu peguei literalmente do Evanildo Bechara, tá? E essas palavras, a gente nota, né, que ela vem caindo. Então, são palavras que vêm caindo. Então, é bom a gente ficar ligado. Olha só a regra, né? Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quer dizer, não tem essa preposição, né, esse elemento no meio, quando o primeiro termo, por extenso ou reduzido, vou explicar esse por extenso ou reduzido com o exemplo, tá? Está representado por forma substantiva, então o primeiro elemento é um substantivo, ou um adjetivo, ou um numeral, ou verbal. Então nós temos lá, isso aqui é um complemento daquela regrinha anterior que eu já havia colocado lá, que de maneira geral, né, aqueles compostos que têm aquele mesmo valor semântico, aqui que aprofunda num valor semântico global, né, sustenta esse valor semântico global, por isso tem hífen, e ele aqui aprofundou um pouquinho mais, colocou até algumas palavras iguais, beleza? Olha só, tudo isso para a gente poder fechar mesmo, né? Para a gente poder observar o que, né, a doutrina tem colocado como correto. Então vamos lá. Ano-luz, palavrinha que a gente já viu anteriormente, arco-íris, decreto-lei, no direito você vê isso, ex-oeste, João Ninguém, eu quero um João Ninguém, médico cirurgião, já estava na regra anterior, mesa redonda, rainha Cláudia, tenente-coronel, já estava no anterior, tio-avô, Zé Povinho, afroasiático, aí que ele falou sobre o reduzido, está vendo só? Afroasiático, afro-brasileiro, azul escuro, amor perfeito, boa-fé, forma piloto, guarda noturno, luso-brasileiro. Ah, Terroma, vou ter que ficar decorando isso tudo? Cara, passa os olhos de vez em quando, você não tem que ficar louco ficando decorando isso não. Não tem que ficar louco não, mas
passa os olhos, né? Vai observando essas palavrinhas aí, vai passando os olhos nisso daí, beleza? Não tem que ficar com a decoreba louca, isso não é importante, sabe por quê? Às vezes, você não conhece a palavra, né? Mas as demais alternativas, elas são mais simples, pelas regras anteriores você mata, então você poupa bastante esforço, concorda comigo? Sempre a gente tem que trabalhar por eliminação de alternativas, né? Olha só, comigo na tela. Pegando aqui a próxima. Má fé, Mato Grossense, veja bem aqui, ó, Mato Grossense, norte-americano, seu vizinho, social-democracia, sul-africano, verbo nominal, primeiro-ministro, segunda-feira, conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva, fique ligado nela, vagalume, porta-aviões, porta-retrato, né? Portar, né? Porta alguma coisa, é importante você notar que mesmo sendo porta, terminando com A, na sequência tem retrato. Lembra do autorretrato? Que ficou tudo junto, 2 R's ali, ó. Autorretrato. Aqui no porta-retrato, a gente tem que colocar o hífen, né? A gente não vai dobrar o R. Por quê? Porque agora nós temos uma outra estrutura. É uma palavra composta em que o primeiro elemento é um verbo, porta-retrato, beleza? Diferente do autorretrato que a gente dobrou o R. Fique ligado nisso. E às vezes as bancas gostam de trabalhar com essa diferença, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá? Aqui eu coloquei, né, alguns sinônimos, né, só para você notar aí, ó. Oeste é o mesmo de leste mais sudeste, tá bom? Rainha Cláudia, eu coloquei que é um tipo de ameixa, tá? É um tipo de ameixa. Então, olha só, o sentido é outro, né, do sentido original, de uma rainha chamada Cláudia, tá vendo? Beleza. Zé Povinho, quer dizer, um homem comum. Outra aqui, seu vizinho, quer dizer, o dedo anelar, né? Então, olha só, não é o vizinho de alguém, beleza? Então, esse novo sentido dado, a gente percebe, coloca o hífen para preservá-lo, tá? Aqui nós temos o finca-pé, quer dizer, a pessoa que tem empenho, determinação, ele é um finca-pé, tá vendo só? Belezinha. Aqui, a gente vai, outro recorte que eu fiz do Evanildo Bechara, nem precisava não, tá gente? Mas assim, é mesmo para evitar, de repente, você ser pego de surpresa, beleza? Então, veja bem, vamos pegar aqui primeiro, ó, que não tem o hífen, tá? O que ele nos fala sobre não ter o hífen, nesse caso aqui, ó. As formas empregadas adjetivamente do tipo afro, anglo, euro, franco, indo, luso, sino e assemelhadas continuarão a ser grafadas sem hífen, em empregos em que há só uma etnia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Se vai ter hífen ou não. Então eu quero mostrar a palavra para você não ter dúvida. Então olha só, nós temos aqui, ó, afrodescendente, anglofalante, anglomania, eurocêntrico, eurodeputado, lusofonia, sinologia, terror, peraí. Mas até mesmo pelaquela regra básica, eu tenho aqui, ó, terminando numa vogal e na sequência eu tenho uma consoante. Então eu já não colocaria mesmo o hífen. Beleza? É esse o pensamento mesmo. Tranquilo. Aí você chega na próxima, olha só. Aqui, a gente leu isso daqui para chegar à exceção. Escreve-se com hífen quando houver mais de uma etnia. Se há apenas uma etnia, a gente não coloca hífen. Mas quando a gente junta a etnia, para reforçar a regra anterior, nós temos afro-brasileiro. Olha a redução aqui, ó, afro. Anglo-saxão, olha aqui a redução, anglo. Euro-asiático, olha aqui a redução, euro. Tá vendo só? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos, ó, terminando numa vogal, começando em outra. Terminando numa vogal, começando numa consoante. Termina numa vogal, começa aqui, ó, com S. Então a gente foge àquela regra que a gente viu anteriormente. Porque se está falando de etnias aqui. E o Evanildo Bechara deixa bem claro para a gente. Então, grafe essas palavras, observe essas palavras aqui, para você não confundir com aquela regra inicial. Belezinha? Acompanhando comigo? Vamos que vamos. Vamos lá. Aqui, de maneira... Eu fiz um resumo, mas muito ambação aqui, ó, tá? Mesmo para você, assim, só dar aquela olhada e perceber o que pode fazer para você fazer a questão, tá? Vogais, então quando a gente tem lá vogais diferentes, como a gente falou aqui, ó, alto, escola, não tem hífen. Semi, árido, alto, ajuda. Então, com vogais diferentes, nessa união aí, não tem hífen, beleza. Terror,
Com vogais iguais, então passa a ter hífen. Está vendo só? Beleza. Terror, e quando tem consoantes iguais? De maneira geral, ó, super requintado, interracial, subbase. Tá vendo só? A gente vai colocar o hífen, a gente percebeu isso lá. Quando a gente tem vogal seguida de R ou S, o que vai acontecer? A gente não coloca o hífen e a gente dobra a consoante, ou R ou S. Antissocial, autossuficiente, autorretrato, contra-reforma. Porque é aqui, basicamente, que as provas cobram. Tá legal? Belezinha, vou limpar isso daqui para você fazer um print da tela com tranquilidade e a gente dá prosseguimento.